Opa, olá pessoal, tudo bem? É bom estar de volta. Eu tive ausente umas 2 semanas aí porque eu tive um probleminha com o celular. E hoje nós estamos retornando com um assunto novo. O nosso assunto é artigo de opinião. E nós vamos começar esse estudo entendendo o que é um artigo de opinião e quais as suas características, ok? Vamos à quadra? Muito bem. Primeira coisa. Para mim saber o que é uma coisa, eu preciso do quê? Do conceito. O conceito é que me diz o que aquilo é de fato. Nosso tema é artigo de opinião. O próprio nome em si já está dizendo. Opinião é uma coisa que vem de você e essa opinião, na maioria das vezes, vem junto com uma argumentação. E é disso que nós vamos falar nesse novo conteúdo de você. Então vamos entender o conceito do que é o artigo de opinião. É um texto no qual a opinião do autor expressa o seu posicionamento sobre um determinado assunto de interesse público. Olha só, quando eu falo de interesse público, sempre são assuntos polêmicos. Esse texto que nós temos no livro, por exemplo, ele começa na verdade com uma pergunta: pré-adolescente é criança? Isso é um tema polêmico. Até mesmo porque vocês, que são criança ainda, entre 10 e 11 anos, tem essa coisa de dizer que são pré-adolescente. E nosso texto vai tratar disso. O artigo de opinião ele é uma coisa pessoal. Já está dizendo, é uma opinião. Ela parte do autor, o autor cria um texto e nesse texto ele expõe a opinião dele sobre um determinado assunto, certo? Então, por isso que ele diz, é o posicionamento sobre determinado assunto de interesse público. Imagine eu chegasse aqui e falasse, vamos falar sobre a educação no Brasil. Isso é um assunto de interesse geral, ou seja, um assunto de interesse público. Ok? Muito bem. Nós vamos pular essa parte aqui e agora nós vamos para a leitura desse texto para vocês entenderem e perceberem o posicionamento da autora quando ela expressa a opinião dela sobre esse tema. Pré-adolescente é criança? Ok? Vamos à leitura? Muito bem, galera. A primeira coisa que vocês têm que fazer, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, é pegar o livro de língua portuguesa e abrir o livro na página 120 e 121. Quando a gente fala em artigo de opinião, é uma expressão que, vamos dizer assim, única, que você usa e expõe o seu ponto de vista sobre determinado assunto. É muito comum, às vezes, nos diálogos, nas conversas do dia a dia, vocês estarem conversando com alguém sobre determinado assunto. Às vezes não é nem um assunto tão, vamos dizer assim, de interesse público, mas um assunto comum do dia a dia. E aí você o quê? O seu colega diz uma coisa, você também expressa o seu ponto de vista. Você pode concordar ou não, certo? A opinião, na verdade, ela pode ser de acordo ou em desacordo. Por que assim? Porque isso não quer dizer que tudo que você vê ou ouve, você tem que estar de pleno acordo. O artigo de opinião, ele é exatamente isso, é para você expor a sua opinião. E a partir do momento que você expõe essa sua opinião e você acredita que ela é verdadeira, você vai argumentar de uma forma que você vai tentar convencer quem está próximo a você de o que você está falando é verdade e faz todo sentido. Ok? Vamos à leitura? Muito bem, vamos à leitura. A leitura, artigo de opinião, pré-adolescente é criança, esse é o título do nosso texto. Muito bem. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, e etc. Pensando nisso, o pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira dá para perceber como essa expressão é esquisita.
Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamássemos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar, nem um pouco. Não é verdade? Mas eles não pensam nisso quando chamam as crianças de 11 a 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças e estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo. Só 12 anos, só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como criança. Fica um pouco ridículo, não fica? Então aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista mais um pouco, 1 ou 2 anos, e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e é para sempre. Por enquanto, use o tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser porque você é e quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e firme. Sou criança e gosto de ser assim. Esse texto é de autoria de Roseli Saião. O nome do texto é Pré-adolescente é Criança. Ele foi postado na Folha de São Paulo no dia 11 de abril de 2015, no artigo chamado Folhinha, na página 3. Ok? Aqui vem um pouquinho sobre a história da autora. Ela nasceu em 1950, é psicóloga, consultora em educação, tem diversos livros publicados, presta assessoria escolar e faz palestra e escreve em colunas de jornais. Ok? É importante vocês lerem isso aqui também para conhecer um pouquinho sobre a vida da autora e como é que ela expôs essa ideia. Claro, é o artigo de opinião de Roseli Saião que ela expôs no jornal. Beleza? E trouxe aqui no livro como forma de texto para que a gente analisasse e entendesse o que é um artigo de opinião. Ok? Refaçam essa leitura 1 ou 2 vezes para poder, vamos dizer assim, ficar joia. Muito bem, pessoal. Primeira coisa, realizamos a leitura, que é a parte mais importante para você fazer a interpretação e a compreensão do texto. Lembra da última aula que eu dei para vocês, que eu falei da diferença entre compreensão e interpretação? Vamos lembrar mais um pouquinho? Compreensão é o que eu encontro escrito nas páginas do texto. Aliás, nas linhas do texto, certo? É o que está lá exposto, explícito. A interpretação é a minha compreensão acerca do assunto debatido no texto. Só para vocês lembrarem. Muito bem. Perceberam nessa leitura que a autora ela expõe o seu ponto de vista. Em alguns momentos ela tem frases que é uma opinião pessoal dela sobre o assunto, certo? Então, quando vocês lêem o texto, muita atenção nisso. É importante vocês perceber quando a autora ela expõe uma opinião dela e quando ela trata o assunto de forma geral. Beleza? Vamos ao quadro agora e entender as características do artigo de opinião. Vem comigo. Muito bem. Olha aqui na lousa. Características. Uma das características principais aqui, o uso de argumentação e persuasão. O que quer dizer isso? Argumentar, por exemplo, se eu estou discutindo um determinado assunto com você e você expõe o seu ponto de vista e eu coloco o meu. De uma certa forma, diretamente falando e objetivamente, eu vou fazer com que você acredite que a minha opinião é a correta, assim como você vai tentar fazer a mesma coisa. Isso chama-se argumentar para defender um determinado ponto, para defender uma coisa que eu acredito ser verdade. Ok? Vamos ao próximo.
Os textos são escritos na primeira e terceira pessoa. Observe que quando nós fizemos a leitura, a autora ela coloca muito a questão do eu, sabe? Ela põe muito a opinião dela. E quando ela coloca a opinião dela, ela está dizendo que ela acha aquilo, que ela acha isso, que ela entende dessa forma. Então, esse texto, ele é, vamos dizer assim, escrito na primeira e na terceira pessoa. Tá bom? Vamos ao próximo. Os textos são assinados pelo autor. O indivíduo que defende vamos dizer assim, um ponto de vista ou escreve um artigo de opinião, ele vai procurar de todas as formas, através de argumentos ou da argumentação, convencer a pessoa de que está lendo ou ouvindo ele de que o que ele fala é verdade. Por isso que a gente diz que o artigo de opinião, a opinião da pessoa, ela tenta persuadir você, ou seja, convencê-lo de que aquilo que ela está dizendo é verdade. Beleza? Vamos ao próximo. Possui linguagem simples. Vamos dizer assim, é muito direto. Tem subjetividade? Tem. Mas na maioria das vezes é muito direto. Um artigo de opinião, ele é claro, ele é objetivo. Algumas coisas traz um pouco de subjetividade, mas na maioria das vezes ele é direto ao ponto. A ideia é realmente fazer você entender a opinião desse autor sobre determinado assunto. Ok? Vamos lá ao próximo? Os temas são atuais. Olha o tema desse texto. Ainda hoje é muito comum a gente ver até na escola, eu mesmo como professor, observo crianças dizendo que são pré-adolescentes e que não é para ser chamado mais de criança, porque eles não aceitam. E a autora, você viu aí que ela defende isso. Ela diz que você é criança até os 12 anos. E ela ainda diz mais, aproveite, porque quando acabar não volta mais. Esse é o ponto de vista dela. É o argumento que ela usa para convencer de que você não é pré-adolescente. Você é criança até os 12 anos. Beleza? Vamos ao próximo. Títulos polêmicos e provocativos. Polêmico e provocativo, olha isso. Eu estou falando de pré-adolescência, eu poderia falar de sexualidade, eu poderia falar de gravidez na adolescência, todos esses temas são atuais. E são temas que geram muita discussão. E a maioria das pessoas que postam esses tipos de artigo, eles defendem um ponto de vista, o qual eles chamam de artigo de opinião. E essa opinião ele tenta, de certa forma, provocar você para que você também, vamos dizer assim, participe e dê um ponto de vista e argumente também sobre esse assunto. Certinho, pessoal? Então, feito isso, agora nós vamos passar pela atividade que eu postei essa semana para vocês. Eu vou explicar uma por uma das questões. É coisa simples, eu acredito que vocês já entenderam o texto. E agora nós vamos só concluir eu mostrando as questões que estão aí na plataforma essa semana, ok? Muito bem, pessoal. A primeira questão, o nome da nossa atividade é interpretação de texto, compreensão de texto, atividade oral e escrita. Está na página 121. O artigo lido foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda às perguntas sobre o artigo que você acabou de ler comigo. Lembra? Então tá aqui. Jornal Folha de São Paulo. A parte do jornal é chamada de folhinha e tem uma outra parte dentro dessa folhinha que é chamada de quebra-cabeça. O nome da nossa autora aqui, Roseli Saião, e aqui o título do texto que nós acabamos de ler. Pré-adolescente é criança? Muito bem. Letra A da primeira questão. Quem é o autor do texto? Acabei de falar o nome. Quando foi publicado? Aí você vem aqui nessa informação em cima e você vai saber quando esse artigo foi publicado. A data está por aqui, no rodapé do texto. Ok? Muito bem. Letra C da primeira questão. Qual é o título do texto? Aqui no livro ele diz circule.
Lá na plataforma eu pedi que você escreva, porque circular é mais complicado. Então eu pedi que você escreva o título do texto que nós acabamos de ler. Está na sua frente aqui, está lá no texto que você leu e é dizendo. Muito bem. Agora vamos para a página 122. Lá na segunda questão, na página 122. Vamos lá então? Muito bem. A segunda questão diz o seguinte: esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamado Quebra-Cabeça. É uma parte do jornal. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Aí você vai imaginar quebra-cabeça. O adolescente em si já é complicado, né? E quando ele é pré-adolescente é mais complicado, porque ele nem é criança e nem é adolescente. E na verdade isso é um quebra-cabeça, né? Essa transição de criança para adolescente. Essa pré-adolescência que a autora não aceita. E que nem eu também concordo, eu acho estranho isso. Ou é criança ou é adolescente. Certinho? Então é isso que ela quer. Em sua opinião, por que você acha que essa seção do jornal recebe o nome de quebra-cabeça? Aí você vai pensar, o que é um quebra-cabeça? É aquilo que exige um raciocínio, exige uma atenção, exige um cuidado para que você monte, né? Traz isso para a pergunta e tenta responder. Beleza? Terceira questão. Olha que pergunta simples. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você vai dizer sim ou não. Você se considera um? Converse com alguém da sua família a respeito desse assunto e exponha aqui sua opinião, se você se sente um pré-adolescente ou não e por quê. Beleza, lembre-se, são 2, 3 perguntas em uma. Você já foi chamado de pré-adolescente? Tem uma resposta. Você se considera um? Outra resposta. Converse com seus colegas, no caso, você não está com colega, converse com sua família, beleza? Quarta questão, ainda na página 122. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Presta bem atenção. Copie do primeiro parágrafo do texto uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Para vocês não se perderem, nós vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Olha o que ela diz aqui. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Olha o que ela diz aqui. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Quando ela diz eu acho, é uma opinião dela? Pensa aí e responde. Tá fácil, não tá? Vamos adiante. Quinta questão. Olha como tá fácil. Leia estas expressões. Pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Você vai lá no texto novamente e ela vai estar dizendo por aqui assim, ó, mais ou menos pelo quarto parágrafo. Certo? Você já pensou se chamar o outro de pré-velho? Eles não vão gostar, nem um pouco, não é verdade? Mas eles não pensam nisso quando chamam criança de 11 a 12 anos de pré-adolescente, pois sabem que são crianças. Então, no final da infância, mas ainda continuam criança. Então, leia essa parte aqui, tá? Que você vai achar essa resposta. Não vou te mostrar qual é, porque eu já passei por ela aqui. Você tiver prestado atenção, você já entendeu. Sexta questão. Como o autor explica a expressão pré-adolescente? Olha que coisa bacana. Como a autora explica a expressão pré-adolescente. O que é que ela diz sobre isso? O que é que ela fala sobre o que é pré? Lembra que eu passei agora há pouco? Eu não vou voltar lá porque eu já mostrei para vocês. Está ali ainda naquela primeira página do texto. Ok? Sétima questão. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescente? Olha que pergunta boa. Eu volto lá no texto novamente e acho bem aqui, ó. Pensam nisso quando chamam as crianças de 11 e 12 anos de pré-adolescente. Olha a resposta. Fácil, não é? Muito bem. Pessoal, essas questões estão distribuídas na atividade da semana. E agora nós vamos um pouquinho para a parte gramatical. Ok?
Muito bem, galera. A atividade de interpretação e compreensão do texto eu expliquei para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí nós vamos para o último questionamento, que é o que está na atividade do sábado, certo? Nós vamos voltar um pouquinho e retomar novamente esse assunto que é acentuação, sílaba tônica. Vamos ao quadro? Muito bem. Acentuação. Dentro da acentuação nós vamos trabalhar oxítona, quando o acento ou quando a sílaba tônica é o quê? A última. Paroxítona, quando a sílaba tônica ou a sílaba pronunciada com mais força é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Para vocês relembrarem, as proparoxítonas são obrigatoriamente acentuadas. Com a oxítona e a paroxítona que você vai ter o cuidado de chamar a palavra para identificar a sílaba tônica. Quando ela vier com acento, beleza. Imagine aqui a palavra oxítona, por exemplo. O acento não está aqui, então essa aqui é minha sílaba tônica, o si, o x com som de S. Logo eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Então a palavra oxítona é uma proparoxítona. Beleza? Então você vai imaginar isso. Você já viu esse conteúdo, eu estou passando aqui mesmo para frisar novamente, para você ter esse cuidado, que é um assunto que você tem que saber, tá bom? E você vai ver isso lá na questão. Dá só um tempinho agora, eu volto já com vocês, tá bom? Então nós vamos analisar uma questão que está semelhante às questões que eu postei no sábado para vocês, que vocês vão resolver no sábado. Por exemplo, imagine essas palavras. Café. Cajá. Maracujá. Se eu perguntar para vocês, o que é que essas palavras têm em comum? O que é que você me responder? Automaticamente eu espero que você tenha entendido e me diga. Professor, todas elas têm a última sílaba como sílaba tônica. Olha só. Última, última e última. Automaticamente elas são o quê? Oxítona. Então, se eu lhe perguntar o que é que essas palavras têm em comum? Todas elas possuem a última sílaba como tônica e são classificadas como oxítona. Certinho? Muito bem. Imagine outra situação. Eu coloquei essa palavra, imagine eu vou colocar aqui caderno. Caderno. Tem 3 sílabas, é um trissílabo, né? E eu pergunto para você, qual é a sílaba tônica? Você vai chamar a palavra. Caderno. Quando eu falo isso, a minha sílaba tônica é o der. Não é a última, é a penúltima. Então ela é uma paroxítona. Quando eu falo a palavra ênfase, ó, essa é fácil. Lembra que todas as proparoxítonas são acentuadas. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Certo? Veja outra palavra. Acordo. Acordo. Certo? Qual é a sílaba tônica? Aí você chama a palavra. Acordo. Olha só, o cor ele soa com mais força, né? Então eu tenho, ó, aqui. Se fosse aqui seria oxítona, mas como a sílaba tônica é a penúltima, é uma paroxítona. Ok? Muito bem, galerinha, chegamos ao final da nossa aula. Toda essa explicação é o conteúdo que vocês têm aí essa semana. Todas essas aulas eu postei elas ontem ainda, e aí a direção da escola, junto com a coordenação, vai distribuindo ela de acordo com os dias, ok? E você vai acessando de acordo com o dia que ela for sendo liberada. Prestem muita atenção nesses assuntos. Assistam o vídeo com mais de uma vez. Veja essa videoaula quantas vezes for necessária. Leia o texto, tá certo? E aí eu espero contar com a colaboração de vocês, tá bom? Até a próxima então. Tchau, tchau.